Existe uma mentira silenciosa no concurso docente que destrói a preparação de muita gente altamente qualificada. E a mentira de que basta estudar muito, de que basta acumular conteúdo, acumular títulos, produzir bem e esperar que a banca por si só reconheça o seu mérito. Mas o concurso docente do Magistério Superior, assim como dos institutos federais, não funciona dessa forma, não funciona assim. E é exatamente por isso que nasceu o Praia Tema 10, o nosso programa avançado de inteligência avaliativa Tema 10, e é por isso que neste vídeo, nesta aula, eu quero te mostrar por que tantos candidatos altamente qualificados continuam reprovados ou batendo na trave, ficando no quase, porque a preparação tradicional ela costuma falhar, e por que também o Praia Tema 10 ele foi construído como uma arquitetura estratégica de nomeação para o magistério superior e também a educação básica, técnica e tecnológica. A gente segue aqui avançando, nós já vimos nessa tela aqui algo muito importante, porque nós vamos falar e começar a falar com a verdade que quase ninguém diz com muita clareza. Então, você pode ter mestrado, você pode ter doutorado, você pode ter uma produção qualificada, contribuições e avanços na sua área do objeto de conhecimento, na sua área de estudo, você pode ter experiência de pesquisa, experiência docente e ainda assim continuar reprovando em concursos de docentes do Magistério Superior. Ter toda essa trajetória não é sinônimo de aprovação, porque isso não acontece necessariamente porque o candidato é fraco, isso não acontece geralmente porque você não tem informação, porque você não tem conteúdo. Não é por isso que acontece. Acontece porque o concurso docente ele não premia automaticamente qualificação acumulado. Então, a qualificação, sim, ela é muito importante. Claro que a qualificação ela é importante, mas ela não se converte automaticamente, ela não se converte sozinha em leitura favorável de banca dentro desse processo. Então, esse é um ponto que muita gente demora muitos anos para poder compreender dentro do concurso. Bem, por que a qualificação, então, por si só, ela não basta? Porque o concurso, ele não elimina apenas por falta de conteúdo, ele elimina também por falhas distribuídas ao longo, né, em vários flancos ao mesmo tempo. Então, a banca, ela lê, sim, a sua prova escrita. Mas ela lê também sua prova didática, ela lê seu memorial, ela lê seu plano de trabalho, ela lê seu currículo, seus títulos, seus projetos, sua arguição. Então, ela lê, sobretudo, a coerência entre todos esses aspectos. Então, veja que tudo precisa estar interligado. Por isso que dentro do Praia Tema 10 nós temos uma visão sistêmica dentro do método Tema 10, onde a gente entende desde sempre o concurso como algo sistêmico, sistematizado. A banca, ela lê a sua candidatura de forma integral e não partes da sua proposição dentro do concurso. Então, é por isso que muita gente qualificada acaba continuando ficando no meio do caminho, justamente porque não conseguiu perceber que precisa se posicionar como esse candidato, essa candidata integral dentro do processo. Então, qual é o erro dessa preparação fragmentada? O risco crítico aqui é de estudar apenas em etapas isoladas. Veja que essa imagem da ponte ela é perfeita, porque observe que estudar etapas isoladas, o candidato acaba sabendo muito, mas não converte esse saber, esse conteúdo em nota. Então, veja que o candidato vai até bem numa etapa. Quantas pessoas você deve conhecer que foi bem na etapa dissertativa, mas que fraquejou na prova didática? Ou que foi muito excelente na prova didática e foi muito mal na prova escrita? Ou avançou nessas etapas e foi muito mal no memorial? Então, veja, ir bem em uma fase, mas cair em outra pode ser algo muito frágil dentro da sua candidatura. Por isso que a gente precisa buscar excelência em todas as fases do concurso. Então, para isso, você precisa de um planejamento, você precisa se planejar dentro desse processo. Quem improvisa consegue executar sem precisão. Então, é importante você perceber que você não constrói coerência diante da banca se você ficar se preparando de forma fragmentada. Então, esse é o verdadeiro problema de muita gente. Não é falta de esforço, não é preguiça, não é necessariamente falta de inteligência, não é necessariamente falta de conteúdo, mas é falta dessa arquitetura estratégica dentro desse processo. É estudar muito, mas sem conseguir organizar a candidatura como um sistema. Então, é por isso que é preciso atravessar essa ponte de forma integral e sistêmica dentro desse processo. Então, o que você encontra aqui dentro do Praia Tema 10? Foi exatamente para responder essa lacuna que nasceu o Praia Tema 10. E aqui eu quero ser muito claro, porque
o Pré-Tema 10 ele não foi criado como mais um curso online comum sobre concurso docente. Mas ele foi criado como uma infraestrutura completa de preparação estratégica. Você sabe exatamente onde você começa a sua preparação e onde você termina essa preparação. Onde você está e onde você vai chegar a partir dessa preparação, que é com a sua nomeação. Então, você entende que o concurso ele é sistêmico. E se o concurso ele é sistêmico, a sua resposta ela também precisa ser sistêmica dentro desse processo. Então, por isso que o Pré-Tema 10 não entrega aqui apenas aulas, a gente entrega uma arquitetura de nomeação. E essa lógica, ela muda tudo, ela reorganiza a sua formação. E ao reorganizar a sua formação docente, também reorganiza a forma como você lê o edital, como você lê a banca, como você entende as etapas do concurso, como você organiza os seus documentos desde a inscrição até a prova de títulos. Então, a sua performance muda, a sua própria trajetória docente ela muda, porque você aqui aprende a ser professor, a ser professora com muita responsabilidade social, com muito comprometimento, com muita criticidade. Então, por isso vai reverberar também na sua prática docente cotidiana, quando você estiver em sala de aula. Então, a gente te entrega aqui essa inteligência avaliativa. No Pré-Tema 10, a preparação não foi organizada de forma solta. Como vocês estão podendo observar, vocês podem observar, ela foi desenhada como uma trilha de inteligência avaliativa. Então, primeiro você tem aspectos de edital, de banca, de prova escrita, prova didática. Depois aprende as questões de documentação, de fazer um currículo Lattes mais estratégico, a construir projetos com intencionalidade, com viabilidade, com execuibilidade. Na sequência, você tem memorial, você tem leitura de banca, você tem arguição. Por fim, execução final e a carreira pós-concurso. É importante também fazer as autoavaliações ao final do concurso, sendo o resultado aprovado ou de resultado de reprovação. Então, isso significa que você não entra aqui para assistir conteúdos desconectados. Você vai entrar numa sequência que foi pensada para construir progressão, coerência, visão sistêmica dentro do método Tema 10. Então, uma etapa vai preparar o olhar para a próxima etapa. Então, é tudo interligado. Um módulo corrige a ingenuidade que comprometeria o módulo seguinte. Então, é isso que o programa faz. Por quê? Porque é isso que faz esse programa ser muito mais robusto dentro desse processo. E por que ele é robusto? Porque ele é baseado em método. E quando a gente diz método, é o método Tema 10, a lógica que sustenta essa trilha educativa. Então, toda essa trilha inteira ela é sustentada por uma lógica metodológica própria, que é o método Tema 10. Técnica, estratégia, memória e autenticidade. Eu faço questão de destacar isso por quê? Porque essas 4 palavras, elas não aparecem como slogan bonito. Elas organizam a sua experiência formativa dentro do Pré-Tema 10, dentro do nosso programa. E por isso mesmo que a gente vai tratar de cada pilar desse de forma mais específica. Primeiro a técnica. Por que primeiro a técnica? Porque você precisa perceber que conhecimento sem forma não pontua com força. Então a técnica vai te ajudar a organizar a sua escrita, a ter uma boa estrutura acadêmica, a ter clareza didática, organização dos seus documentos, dos seus projetos, a forma exata de responder à banca examinadora. Então, observe aqui que do outro lado, depois a gente vê a estratégia. Por que estratégia? Claro que a gente precisa ser estratégico dentro desse processo. O concurso docente não é apenas a demonstração de saber. É leitura de edital, dos pesos institucionais, dos critérios silenciosos de avaliação, do perfil de banca, dos riscos, das oportunidades. Ou seja, não basta saber muito. É preciso saber onde esse saber ele vale mais. Como que ele deve aparecer e de que forma que esse saber será lido pela banca examinadora dentro do processo. E por isso também a gente recorre à memória e à autenticidade. Então, como é que você acessa imediatamente um conteúdo sob pressão? É diferente uma coisa é você estudar em casa. Outra coisa é você estar demonstrando conteúdo sob pressão. Então, não basta estudar. É preciso você conseguir acessar sob pressão o que foi estudado. Então, a memória aqui é retenção útil. É recuperação rápida.
É organização mental, é segurança na execução. Então, por isso, o nosso pilar de memória dentro do método tema 10. E, por fim, a autenticidade, porque aqui a gente não ensina teatro. A banca ela não quer robôs acadêmicos. Ela quer reconhecer identidade intelectual, coerência na sua trajetória, voz própria, a sua maturidade, a sua presença institucional. Então, esse ponto é muito importante, a autenticidade. É por isso que o pré-tema 10 não transforma você em alguém artificial, mas te ajuda a organizar o que você tem de mais forte, para que você seja reconhecido com mais nitidez dentro desse concurso, você seja o nome classificável dentro desse processo. Então é isso que o pré-tema 10 vai poder te ajudar dentro dessa jornada. E o que é que muda na prática, então? Observe aqui que nós temos elementos dentro de uma percepção mais comum e dentro da nossa lógica aqui do pré-tema 10. O que é que muda na prática? Veja que a prova escrita vai deixar de ser uma redação de conteúdo e você vai entender mais como engenharia textual. Você vai ter técnica, você vai ter estratégia, você vai acessar a memória com os autores e as autoras clássicas. Como você pode recuperar essa memória? A sua autenticidade nessa narrativa. Então, uma engenharia, não uma redação. Então, a prova didática vai deixar de ser apenas um dar aula, uma aula comum da graduação, mas vai passar a ser uma performance avaliativa. O memorial vai precisar deixar de ser um resumo de vida. Isso é o candidato comum, isso é o seu concorrente. Você aqui, dentro do pré-tema 10, você vai ter uma narrativa de autoridade dentro do processo. Seu plano de trabalho não vai ser um sonho, uma lista de intenções, mas vai passar a ser uma proposta de inserção dentro desse espaço que você deseja, merece ocupar dentro desse espaço. Currículo deixa de ser uma lista aqui de títulos, mas passa a ser uma estratégia de pontuação. Como você pode pontuar melhor na etapa da prova de títulos. E na arguição, você vai deixar de entender como uma sabatina passiva e vai passar a entender essa prova que é uma prova de maturidade sob pressão. Então, é esse o tipo de transformação que o programa produz, que o pré-tema 10 produz. Não é apenas a entrega de mais informação. Ele muda a forma como você lê cada etapa do seu concurso, cada etapa do seu edital. Então, para quem é que serve, então, o pré-tema 10? Vamos ver, então, se você se enquadra, se serve para você também, porque ele serve para alguns perfis específicos. Então, ele foi projetado exclusivamente para professores especialistas, mestres e doutores, mas que já perceberam algumas verdades muito importantes dentro desse processo. Estudar por fragmentos não está gerando resultado prático, então você tem consciência dos resultados que você já alcançou até esse ponto. Você tem estudado bastante, você tem selecionado muito material, inclusive autores e autoras clássicas também, mas você percebe que conteúdo sozinho não basta para a nomeação, para ter nomeação. Você sabe que improvisar custa caro diante de bancas rigorosas. Então, a preparação ela precisa ser mais estratégica, mais inteligente, mais lúcida, mais organizada, estruturalmente mais forte. Então, se você ainda acredita que o concurso docente se vence apenas acumulando leitura e esperando reconhecimento espontâneo da banca, talvez este programa ainda não faça sentido para você. Mas se você já percebeu que existe um jogo mais sofisticado em curso, então o pré-tema 10 passa a fazer muito sentido para você. Por isso eu quero trazer aqui o nosso ponto central dentro do pré-tema 10. Nós temos o nosso posicionamento central, um ponto central do posicionamento do nosso programa, que é que o pré-tema 10 ele não está na categoria do cursinho comum. Não está na categoria do conjunto de dicas soltas. Não está na categoria de coleção de aulas desconectadas. E muito menos na categoria da promessa mágica da aprovação. Não tem fórmula mágica, não tem receita pronta, não tem fórmula pronta, receita de bolo. Mas a gente tem aqui o pré-tema 10 em outra categoria. E qual é a categoria? É um programa avançado de inteligência avaliativa. Aqui você encontra método, aqui você encontra estrutura, aqui você encontra direção. Você vai ter transformação do conhecimento em desempenho dentro do concurso.
Vamos te ajudar a transformar sua trajetória em leitura favorável. E isso muda tudo. Muda tudo, inclusive a forma como você deve olhar para o próprio valor dessa formação. Então, existe um ecossistema aqui da sua aprovação. É uma arquitetura que não é apenas um conceito bonito. Ela se materializa nesse ecossistema que é real. Então, você tem mais de 50 horas de formação integrada e estruturada. Você tem a base dos tratados do método Tema 10. Você tem 10 núcleos estratégicos, desde análise digital, análise de banca, autoridade cênica, leitura avaliativa, como se tornar o nome classificável da banca, memorial, arguição, defesa, plano de trabalho, currículo Lattes estratégico, fundamentos da docência, conhecimentos pedagógicos na Rota BTT, conhecimentos de legislação na Rota BTT, como responder provas objetivas dos institutos federais, prova didática para o Instituto Federal, prova dissertativa para o Instituto Federal com especificidade na Rota BTT também. Então, um programa completo com 3 inteligências próprias, 3 inteligências artificiais próprias, quero mostrar a vocês aqui. Esse site do nosso programa avançado de inteligência avaliativa Tema 10. Então, veja que você entra numa arquitetura completa dentro desse programa, com laboratório de coerência avaliativa dentro desse processo. 10 núcleos, nós temos aqui os tratados do método Tema 10, com os capítulos do livro, esse livro com e-book autoral. Nós temos essas 10 ferramentas iniciais. Veja que os 10 núcleos estruturantes, super interessantes, para te dar segurança e consistência com os cadernos avançados dentro do método Tema 10. Olha que biblioteca premium vasta, com dossiês estratégicos, 33 ferramentas, templates, guias de aplicação imediata. Então, você tem dossiê 1 específico com e-books, dossiê 2 com modelos profissionais editáveis, templates de plano de aula comentado, plano de aula em uma página, memorial 1, 2, 3, texto dissertativo, slide de aula 1, slide de aula 2, plano de trabalho, modelos, ferramentas e checklists. Se você fez pós-doutorado no exterior, se você fez doutorado no exterior, como você pode fazer a tradução dessa experiência internacional para o contexto brasileiro? Como você pode trazer isso como potência nas suas narrativas, nas suas defesas, dentro do posicionamento do concurso? Para quem é mais ansioso, como é que você pode gerir melhor essa ansiedade? Como é que você pode gerir com excelência o tempo na prova didática? Fazer um checklist da coesão, da clareza e da argumentação dentro do processo. Você pode cuidar também do seu plano de viagem da logística. Inclusive, também recomendamos até a Viaja-Prof para te ajudar com essa organização, para você não se preocupar com nada em relação à sua viagem, hotel, reserva de passagens, aéreo, terrestre, marítimo, se for descanso. Nós vamos voltar ao foco para você perceber que temos 3 plataformas específicas de inteligência artificial. Você vai ter 3 mentores, 24 horas disponíveis para você, mas alimentados com o método Tema 10, não são inteligências artificiais genéricas. E estão vinculadas com o que preconiza a política de integridade de uso da inteligência artificial, que foi publicado muito recentemente pelo CNPq. Então, também estamos aqui coadunando com as políticas do CNPq e assim também com os documentos orientadores do MEC para os professores utilizarem, terem boas práticas com os usos da inteligência artificial. Então, você vai governar essa inteligência artificial. Mentor Aprova Lab, para te ajudar estrategicamente com os riscos, com os fatores, com a dissecação do seu edital, a partir da face tema da ferramenta de análise de conteúdo do edital. Você tem o mentor Aprova Docentes IA, que é especialista para concursos do Magistério Superior e institutos de pesquisa. E você tem a mentora Aprova BTT IA, que é especializada em provas objetivas, provas discursivas, didáticas, títulos, mas tudo voltado para o Instituto Federal. E eu queria mostrar para vocês aqui, voltando na apresentação, para já seguir para esses caminhos mais avançados dessa discussão e demonstrar a você na prática, aqui dentro da própria Hotmart. Mostrar a vocês esse visual. Então, aqui é o visual do Praia Tema 10. Então, vocês começam aqui com a trilha do integrante, os tratados do programa, certo? Então, vocês têm os fundamentos iniciais, núcleo 1 dos fundamentos estruturantes, depois núcleo 2,
núcleo 3, e assim você vai passando etapa por etapa de forma muito consistente, com inteligência avaliativa dentro do processo, cuidando da linguagem corporal também, lógica dos projetos, prova de títulos com lattes estratégico, plano de trabalho e defesa, memorial com alma, mais tratados do memorial, ou seja, para te deixar com segurança, e aqui as 3 rotas da EBTT que eu havia anunciado para vocês, das estratégias integradas para os institutos federais, legislação e aqui conhecimentos pedagógicos. Quando a gente vai vendo aqui os bônus específicos, nós temos vários bônus e temos também aqui a plataforma da inteligência artificial, que tudo isso aqui você tem acesso logo após 7 dias da compra. Então, no início, você já tem acesso aqui aos primeiros módulos iniciais, e logo depois dos 7 dias da compra, sem pressa para você estudar, não é pressa do baixar materiais, mas sim estudar e entender a lógica do que está sendo orientado para que você tenha uma melhor performance dentro do seu concurso. Então, um layout muito interessante, tudo muito bem organizado. Se o seu problema é com a prova dissertativa, por exemplo, eu vou abrir aqui uma das aulas, certo? Para vocês verem por dentro como é que está estruturado esse material. Deixa eu apresentar aqui a vocês. Peguei aqui essa aula 1 da estruturas de ouro da prova dissertativa, para vocês verem. Na prova dissertativa, a regra 30-70. 30% do seu tempo é planejamento. O que significa, prof? Leitura atenta do comando. Brainstorming, professora aprovada. Sou o professor Dr. Ramon Moreira, aqui professor idealizador do Programa Avançado de Inteligência Avaliativa Tema 10, para a Tema 10. E até aqui você construiu as fundações, conheceu os 4 pilares, os 10 eixos, aprendeu a organizar o tempo e também a afiar as ferramentas. Então vejam vocês que vocês têm aí um material muito robusto, aulas sobre coesão, coerência, outros aspectos mais estratégicos que vocês conseguem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, professor, professora, futuro aprovado, futura aprovada. Seja bem-vindo de volta. Então o texto ele pode ser coeso, mas pode também ser incoerente. Então é dessa forma que a gente consegue te ajudar dentro desse processo. Então perceba que o concurso docente ele não começa quando o edital sai, ele começa quando a sua preparação ela muda de patamar. E para você fazer essa mudança de patamar, se você continuar estudando da mesma forma, muito provavelmente você continuará também enfrentando os mesmos gargalos invisíveis, as mesmas repetições e os mesmos limites. Mas, se você deseja reorganizar a sua preparação em um nível muito mais estratégico, muito mais consciente, mais forte, então o próximo passo já está diante de você, que é avançar com o Praia Tema 10. Então, entre agora mesmo, conheça a nossa trilha. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links disponíveis para você avançar com essa aquisição. Será muito bem-vindo, será muito bem-vinda. Você vai poder percorrer essa arquitetura, vai poder conhecer a nossa trilha educativa, vai reorganizar a sua preparação para que você tenha a sua nomeação. Então, se você sente que você chegou a hora de parar de estudar no escuro e começar a se preparar com essa inteligência avaliativa de alto nível, o momento de entrar é agora. Nos vemos, então, dentro do Praia Tema 10. Será um grande prazer, uma grande honra ter você conosco em nosso time de aprovados e aprovadas em primeiro lugar.